Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Annali Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o romance Quando as Árvores Morrem, da escritora brasileira Tatiana Lazarotto, que foi publicado pela editora Claraboia. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá falar sobre este romance brasileiro contemporâneo muito bonito e que eu tenho a alegria de trazer para vocês aqui no canal. Afinal de contas, a Tatiana Lazarotto é uma escritora muito querida, se tornou uma amiga assim, né, do coração. Ela tem uma escrita muito potente e eu participei inclusive do momento especial deste livro, do nascimento oficial dele, que foi o lançamento que ela realizou aqui em São Paulo, lá na Casa das Rosas. E eu estava muito curiosa para ler o seu romance, né? Estava sempre, assim, muito de olho ali no que ela estava falando sobre ele, que as outras pessoas falavam e falaram sobre ele antes de eu ler. E vi muitas boas leituras, muitas boas indicações. Então foi com muita alegria que eu o li e trago aqui para vocês com todo o meu carinho. Espero que vocês também conheçam o trabalho da Tati. Lembrando que eu vou deixar o link para compra do livro ali no box de descrição, como eu sempre faço. Para começar, eu quero falar que este é um livro que trará um tema muito importante para todo ser humano e muito difícil. Na mesma medida da sua importância, é também a sua dificuldade, né? Que é o luto. E eu sou, assim, uma pessoa, uma leitora que me sinto muito atraída por este tema. Inclusive, também como escritora, eu percebo que o luto está muito envolvido ali nas minhas histórias. Eu acho que não tem como a gente se entender ser humano sem olhar para a questão da morte. Ler o luto, né, seja na ficção ou em livros autobiográficos e tudo mais, a gente ler o luto é um pouco a gente entender a humanidade, perceber o humano naquela pessoa, naquela personagem, talvez num momento de maior vulnerabilidade ou até de um momento em que muitas indagações, né, acerca da vida, das nossas escolhas, tudo isso vem à tona, né? A gente fica à flor da pele quando a gente encara o luto, mesmo que seja o luto alheio, porque eu acredito assim que o luto alheio é um pouco nosso também. Eu pelo menos não vejo como me separar radicalmente de um outro, né? Me colocar totalmente separado deste outro que sofre um luto, que sofre uma perda, porque todos nós passamos ou passaremos por lutos. Aqui, né, assim, até abrangendo, não é o caso do livro que vai falar sobre um luto específico, que é de uma filha, uma jovem mulher que perde seu pai. Mas há muitos lutos na nossa vida, né, não só de perdas de entes queridos, mas também de fases, de momentos, de coisas assim que são menores dentro do nosso cotidiano, mas como nossa experiência humana são também importantes, né? Eu só queria fazer uma introdução antes de falar exatamente sobre o enredo, a obra em si, porque é algo que realmente me atrai bastante. Eu me lembrei muito, e é uma segunda leitura que eu já indico aqui nesse livro para vocês, deste outro livro, que é o Morreste-me, do José Luiz Peixoto, que é um autor português, também contemporâneo, e muito aclamado, inclusive, e eu já li este livro dele e outros, mas esse aqui é exatamente, inclusive tem uma árvore, né? Questão da árvore na capa, mas é toda uma metáfora, né, que se trabalha da vida e, enfim, da morte. E aí, este livro aqui também é muitíssimo bonito. É também uma prosa poética, assim como da Tatiana Lazarotto. Então fica aqui minha dica para quem não conhece. É um livro lindo da Dublinense, então assim, vale muito a pena conhecer, tá? Mas voltando aqui pro livro da Tatiana, como eu tava falando, é um livro, um romance de ficção, mas com fortes aspectos e influências autobiográficas. Isso porque a Tatiana Lazarotto perdeu o pai dela e ela encarou o próprio luto para trazer essa experiência dela para a literatura. Ela escreve ficção, mas ela ela aborda algumas questões que ela, claro, trouxe da experiência dela, da vida dela, para falar sobre a morte do pai, mas especialmente, eu acho que é importante também falar sobre isso, dentro desta minha primeira reflexão em torno do luto e de ler o luto, é que quando a gente lê o luto e quando a gente encontra essas histórias de afastamento, né, ou de perda, enfim, chame como você quiser, a pessoa não está falando exatamente ou somente da morte. Ela está falando sobre amor, ela está falando sobre relações, ela está falando sobre laços que nos tornam, por isso que eu falo, nos tornam humanos, assim, e que é muito bonito, porque no final das contas, essa personagem que a Tati traz, essa mulher que lembra o pai, ou que está
que a gente acompanha ali naqueles momentos, naqueles dias após a morte paterna, nós vemos uma filha e nós vemos o amor de uma filha pelo seu pai e o nascimento de uma órfã de pai, né? Você tem este outro lugar no mundo. Eu me lembro que quando a minha mãe perdeu a mãe, ou seja, minha avó materna morreu, a minha mãe se tornou órfã, né? Porque ela já havia perdido o pai dela, meu avô, há muitos anos, e ela se tornou órfã. E eu me lembro, nos dias após a morte da minha avó, eu me lembro de ter essa conversa, assim, e da minha mãe falar sobre esse estranhamento, assim, né? De ela perder este lugar de ser filha. E eu acho que a Tatiana Lazarotto também fala sobre isso aqui, né? Por isso que eu me recordei da minha mãe. Então, essa experiência da personagem de repente, né? Porque o caso, assim, da morte do pai é uma morte repentina, de repente ela estar neste novo lugar onde ela perder um status, entre aspas, né? De ser uma filha com um pai vivo, de ter agora somente a mãe ali na casa, e este vazio que vem, né, que ocupa muito espaço, esse vazio latejante que é a falta de uma pessoa, que é a ausência de uma pessoa, né, que é aquele corpo que eles velaram e enterraram, que era o seu pai, cheio de histórias, cheio de, né, de nuances, cheio de características muito dele, e de repente isso não existe mais. Então ela lida ali com aquela ausência. E assim, é muito dolorido, mas a Tatiana consegue escrever de uma maneira muito sensível, muito cuidadosa e muito poética também. Ela faz várias metáforas aqui, mas em geral eu posso dizer que a grande metáfora do livro dela, por isso também a capa e todo, assim, o livro é dividido em partes e tudo isso é relacionado à árvore, né? A floresta, e aí até assim, tem uma fonte verdinha, né? Tem fotos de árvores, aí a primeira parte é raiz, a segunda parte é tronco, a terceira parte é galhos e o epílogo é broto. Só para falar um pouco assim do enredo muito resumido, porque eu não quero entregá-lo assim, até porque este aqui é um livro que o enredo não importa muito. É mais a maneira como ela vai contar a história. Porque é muito simples o enredo. Essa personagem perdeu o pai. Ela cresceu numa cidadezinha com 2 irmãos, numa cidade muito pequena. E os pais vivem ainda naquela mesma casa, sabe? Aquela coisa bastante de interior. E ele tem, assim, uma questão muito interessante, que ele é um Papai Noel profissional. Ele tem, inclusive, a patente, né, de Papai Noel brasileiro. E isso é um aspecto da vida, realmente, da Tatiana, que ela trouxe para o livro. O pai dela tinha esse trabalho. Ela conta, né, a personagem cresce nesse ambiente. O pai dela, além de ser Papai Noel profissional, ele também comprava produtos no Paraguai, pelo que dá para entender, e traz e vende, né, ali na cidadezinha dela, e revende e tudo mais. Então ele vive todo ano, né, se preparando para aquele momento de dezembro. Então ele deixa a barba crescer e papapá, e cuida e descolore. E ela e os irmãos crescem nesse ambiente, crescem com essa referência, e eles trabalham, ajudam o pai a responder todas as cartinhas das crianças. Chegam milhares de cartas lá por todo ano, e tem muitos pedidos de presente, tem doações que ele faz, e muitas viagens, né, nesse momento no final do ano, para estar com as crianças, para tirar fotos, toda aquela coisa do Papai Noel. E aí isso morre, né? O pai dela morre, o Papai Noel das crianças morre, e eles ficam, né, com este espaço vazio. Mas não é só sobre exatamente a dor da perda, mas tem umas questões burocráticas e da morte, assim, que ela coloca nessa personagem, né, passando por isso, e nós ficamos sufocados, ao mesmo tempo revoltados. Não sei, eu pelo menos me senti assim, sabe? Me gerou umas reflexões assim, de nonsense da vida. Porque, é claro, as coisas continuam a acontecer, o mundo continua a rodar, a sociedade continua ali. Então, as pessoas, às vezes o telefone toca, o celular dele toca por questão de trabalho, chegam lá para cobrar, sabe, as respostas das cartinhas, ou sei lá o que, dos presentes das crianças, porque as crianças não podem ficar sem, e a família tem que lidar com tudo isso em meio ao seu luto, né? E também aí, né, o romance é entremeado
por flashbacks, por histórias do passado, que aí a gente vai entendendo a construção da personagem, a gente vai conhecendo essas personagens todas, né? A família, a nossa protagonista, o pai, mas também o restante da família, né? Como que foi a convivência dessa família. Uma outra questão muito importante do pai dela, que traz toda essa referência, todas essas metáforas da floresta que eu citei, da árvore, é essa relação que o pai dela tinha com a floresta, com a árvore, enfim, com o verde, e especialmente com uma árvore que está no quintal ali da família. Uma árvore que, inclusive, os vizinhos e a prefeitura da cidade já haviam tentado derrubar por questões de segurança, porque a árvore estava para cair, que ela estava morrendo, ou enfim, que qualquer hora podia acontecer algum acidente, e o pai dela vai mantendo essa árvore viva. Há essa relação dela com a árvore após a morte do pai, é como se dá esta relação depois disso, né, dela voltar, porque essa personagem, eu não falei antes, mas ela já saiu dessa cidadezinha, ela vive em outro lugar, ela é uma personagem que se diz assim, do mundo, ao contrário do que os pais dela queriam, né, que ela permanecesse, criasse raiz naquela cidadezinha, ela sai daquele lugar. E também eu achei interessante, porque aí, né, meu ponto de vista de imigrante, meu ponto de vista de filha também, que abandonou, né, o ninho, que saiu da cidade natal e que nunca pensou em permanecer, na verdade, né, é o meu caso e é o caso da personagem, de como que é voltar para este lugar e de como que é você conviver com a casa onde você cresceu, de como que isso também traz algumas coisas que são boas e nostálgicas pro bom lado, mas também que cutucam em cicatrizes, né, da nossa vida, principalmente aquelas cicatrizes relacionadas à infância e adolescência, né, que parece que permanecem, de certa maneira, assombrando a gente naquela casa onde a gente cresceu, né. Então é interessante, sim, interessantíssima essa questão, eu gostei muito também pela identificação com a personagem. Por fim, assim, eu quero destacar muito, assim, grifar, né, esta parte aqui, que é importante, para falar sobre a escrita da Tatiana. Eu achei muito bem escrito este livro, achei assim muito poética, sabe, a literatura dela, é uma prosa poética mesmo, assim, tem muitas metáforas, né, então assim, tem 100 e tantas páginas, 161 páginas o livro dela, e pode parecer que, né, que pesado ficar aqui permanecendo nesta vivência de um tema tão difícil, mas acaba sendo leve, né, esta nossa leitura, essa nossa passagem pela experiência dessa personagem, pela escrita que a Tatiana faz, né? Então é uma escrita que traz uma leveza, uma beleza a essa experiência dolorosa, mas muito humana. E eu acho que é uma grande expressão de amor que ela escreve, né? Então, por isso também é uma literatura muito emocional. Um livro que tem muito da Tatiana aqui, que a gente sente isso, né? Ela já falou sobre isso, né? E eu até vi live com ela e a gente já conversou, mas quando ela decidiu escrever este livro, foi logo ali nos dias após a morte do pai, e ela queria fazer uma homenagem a ele, ela queria recuperar as memórias, né, que ela tinha desta pessoa tão importante na vida dela, para que até registrasse, para que ela não se esquecesse, né, entre aspas, do que ela viveu com o pai, não se esquecesse de como ele era e tudo mais. E eu acho que ela fez muito bem feito, assim, com certeza, se ele pudesse, ou se ele pode, neste momento, teve contato, né, com a literatura dela, e depende do que cada um acredita, mas ele se sentiria com certeza muito orgulhoso. E eu sei que ela vai assistir esse vídeo, então, Tati, eu acho que seu pai está muito orgulhoso de você. Sinta-se, assim, vitoriosa nesse sentido, né? De você ter realmente feito uma homenagem bonita a ele aqui com a sua literatura, com a ficção. Então conheçam também o trabalho da Tatiana Lazarotto. Fica aqui a fotinha dela também. Uma mulher muito inteligente, muito atuante. Então conheçam o trabalho dela e espero que vocês tenham se inspirado. Me contem ali nos comentários se você gosta de ler livros com essa temática, se tiver alguma referência, alguma indicação para me fazer, também me façam. Não se esqueçam, por favor, de deixar aquele joinha que me ajuda muito e ajuda o canal, e se inscrever se você não está inscrito ainda. É isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!